Fala galera, já estamos ao vivo, coisa maravilhosa, já estamos aqui com alguns seguidores, Pixalinas, Thalita Ferraz, Tata, que bom que você está aqui acompanhando essa aula. Alô Marcos, minha amiga professora Miriam, que coisa boa, felicidade revê-la. Deixa eu só anexar aqui o nosso tema. Beleza. Vamos lá. Fixar comentário. Certinho. Zaila Sabrina. Ana Maria Santos. Anne, um beijo, Anne. Ana Maria, bem-vinda também, que coisa boa. Vamos lá, galera, vamos chegando aqui. Vou esperar nós termos aí um número bacana para a gente já iniciar o nosso bate-papo. Certinho? Mas antes eu quero chamar uma pessoa aqui para poder fazer uma participação rapidinho com vocês, que queria tanto aparecer nessa live. Depois eu me apresento direitinho para aqueles que ainda não me conhecem, mas eu vou trazer aqui só minha filha para poder dar um oi a vocês, que ela estava morrendo de vontade de participar dessa live, tá? Vem cá, pai. Oi, gente! Dá um tchau pra galera. Tchau! Fala que você vai participar, ao final você aparece de novo? No final aparece de novo. É isso aí. Galera, o som tá saindo legal, tá? Dê um feedback aí, a imagem, som, tá tudo ok? Daqui a pouquinho falaremos um pouquinho sobre as dicas, de redação para que você obtenha a nota 1000 no Exame Nacional do Ensino Médio. Então vai dizendo aí se tá tudo tranquilo, se o som está chegando bem para vocês. Olha, a Thalita tá falando com você. Ai! Tá vendo? Fala pra galera aí, ó. Fala aqui depois. Pronto, tá ótimo. Belezinha, então iremos chegar. Daqui a pouco a gente vai, então retorna com Lara Liz, tá? Ela agora vai produzir a redação dela, nota 1000. Eu já mostrei a ela de que maneira ela tem que preparar a estrutura, né, pai? Sim. Obedecendo às 5 competências estabelecidas pelo Enem, não é? É. Que coisa boa. Então dá um beijo, solta o beijo pro pessoal. Certinho, depois você volta, tá? Cadê o beijo, pai? Te amo, viu? Beleza. Galera, então é isso aí. Vamos dar início ao nosso bate-papo. Como vocês viram aí, tanto na nossa divulgação, como agora que está fixado aqui o nosso tema, são dicas de redação. Claro que iríamos fazer outros vídeos explorando um pouco mais, porque não dá para encerrarmos tudo a respeito da redação, sobretudo do Enem, em apenas o vídeo. Então a gente vai fazer apenas apresentar aqui algumas dúvidas que são muito frequentes, e essas dúvidas surgiram aí de muitos alunos. Um perguntava uma coisa, outro perguntava, tanto que eu listei aqui para que a gente siga de forma bem cadenciada mesmo a nossa proposta. Responderei a algumas perguntas, então eu espero que vocês também participem, coloquem aqui nos comentários para que eu possa depois, ou à medida que nós formos aqui dialogando um pouquinho, possa responder aí para vocês e que a gente consiga esclarecer todas as dúvidas em relação ao Enem, certinho? E aí eu canso de dizer, está lá, não esqueça de fazer a sua inscrição, tá? Inscrições estão abertas lá desde o dia 11, iremos até o dia 22. Estamos aguardando aí outras notícias em relação ao adiamento do Enem. Então, vamos aguardar aí, pelo menos por um processo a gente já passou, vamos aguardar aí o próximo. Certinho? Enquanto isso, as pessoas estão entrando. Mari, seja bem-vinda. Tribal Porto, Julinha, minha tia, um beijo. Certo? Então a gente vai dividir desta maneira. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Murilo César, sou formado em letras e também sou formado em filosofia. Então eu gosto muito de trabalhar a redação com alguns conceitos filosóficos, até porque uma das competências pede aí que a gente faça essa relação com conceitos de outras áreas do conhecimento, isso a gente vai ver nas 5 competências estabelecidas pelo Enem. Certinho? Alô, Caio, grande abraço, meu filho, seja bem-vindo. Então, é isso, a gente vai fazer essa parte. Então, essa é a minha formação, a formação em filosofia inicialmente, depois a formação em letras, e depois eu segui aí fazendo meu mestrado também em letras, e agora finalizando meu doutorado, na verdade esperando passar esse processo aí da pandemia para poder defender a minha tese. Então, essa leitura, a escrita é algo que já está em mim, já trago desde pequeno. Sou apaixonado pela escrita, sou apaixonado pela leitura e já quero iniciar este vídeo dizendo a vocês que para escrever bem é preciso que haja também aí uma leitura muito bem
feita, tá? Então ler é fundamental para que vocês consigam trazer o máximo de informações e construí-las em seus argumentos. A gente vai ver isso aí um pouquinho mais. Então vamos conduzir dessa forma. Inicialmente vou apresentar aqui quais são as dúvidas mais frequentes, responderei essas dúvidas, depois iremos ver quais são as competências, o que o manual da redação estabelece, porque quando você tem consciência de que maneira o Enem cobra para você, então fica muito mais fácil a escrita de um texto dissertativo ou argumentativo. Por isso que é fundamental para você que ainda não leu o manual, dá uma olhadinha lá, vocês vão ver de que maneira eles conceituam o texto do gênero dissertativo argumentativo, qual a estruturação, quais são as competências que são avaliadas, né, quando você escreve esse tipo de texto e como eu devo conduzir a minha escrita para que eu obtenha a nota 1000. Então, isto é fundamental. Uma outra dica que eu dou para vocês é a seguinte, já vou iniciar pela dica, ferindo um pouco aqui o protocolo, tá? Leiam aí as redações que obtiveram nota 1000, isso é fundamental, porque no final desse processo você vai perceber que todas essas redações que obtiveram a nota máxima, elas seguem o padrão. Então não fiquem preocupados, eu preciso de uma fórmula, existe uma fórmula que eu encaixe simplesmente as informações e por aí se encerra a minha produção, não é dessa forma. Certo? Existem alguns modelos de argumentação, isso aí vai ser uma discussão para um outro vídeo, inclusive vou trazer aqui alguns convidados também, muito em breve, para que a gente possa bater um papo, né? Como é que a gente faz para poder desenvolver esses argumentos, quais são as estratégias argumentativas, de que maneira eu devo cadenciar as minhas ideias, essas ideias que devem ser conectadas, não somente de parágrafos para parágrafos, mas que devem também ser conectadas no interior de cada parágrafo, ou seja, quando eu disponibilizo um período e disponibilizo um outro período. E por fim, eu vou trazer aqui a análise de uma redação que obteve a nota 1000, a redação de 2019. Nós tivemos lá como tema a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí eu já quero deixar também uma coisa clara. Esse negócio de ficar dizendo o tema vai ser esse, o tema vai ser aquele, isso só faz potencializar a nossa ansiedade. Então o bacana é que a gente pratique a nossa escrita dentro dos eixos temáticos que são estabelecidos. A gente vai perceber que a gente vai ter sempre um tema lá voltado, né, para o social, ou para o ambiental, o científico, ou para o cultural. Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Certinho? Então essa é a nossa proposta inicial. Sobre algumas dúvidas frequentes, talvez muitos de vocês se reconheçam aqui. A primeira é a seguinte, um aluno me perguntou, Murilo, posicionar-se diante do meu texto dissertativo argumentativo é preciso? Resposta. Se eu estou falando de um texto dissertativo argumentativo, veja que o adjetivo argumentativo já diz a você que deve existir um posicionamento. Isso quer dizer que este posicionamento que você vai colocar diante do seu texto nada mais é do que a sua tese. É a sua visão em relação ao quê? Em relação ao tema, em relação à problemática que é colocada lá na proposta de redação. Então, de fato, este é o princípio, tá? Este é um princípio, é a máxima do texto dissertativo argumentativo e que vocês precisam ter muito cuidado. E aí, por que eu digo que você deve ter o cuidado e deve, de fato, se preocupar com esse posicionamento? Porque quando a gente faz o estudo da tipologia textual, e eu até coloquei na enquete, né, o que vocês queriam, se era tipologia textual ou dicas de redação, e nós tivemos aí 65% dos votos, né, pedindo as dicas de redação. A gente vai ter lá 5 tipos textuais que estão em nossa esfera comunicativa. A gente vai ter o texto do tipo narrativo, o texto do tipo expositivo, do tipo injuntivo, do tipo descritivo e o argumentativo. Então, a redação é um gênero que se enquadra nessa tipologia aí, conhecida como argumentação. E argumentar nada mais é do que você defender o seu ponto de vista. E de que maneira eu faço isso? Eu faço isso apresentando argumentos. Não adianta simplesmente você dizer que você, por exemplo, a visão é de que a continuação aí dos números, né, dos elevados números de violência no Brasil decorre, por exemplo, do tráfico de drogas. Vamos dar um exemplo aqui. Se apresenta uma causa, uma das causas. Bom, mas para você apresentar esse ponto de vista, essa tese, é fundamental de que você traga aí muitos elementos, informações que sirvam como base, que sirvam como um fundamento para o que você está afirmando.
Na redação, na análise que a gente vai fazer mais adiante, de uma candidata que obteve a nota 1000, eu vou mostrar para vocês, tá? Como ela estabeleceu, como ela formulou a tese e como ela apresentou os seus argumentos. E, se não me engano, ela coloca aí duas causas para que haja, né, por exemplo, essa necessidade de se ter um acesso mais aberto para grande parte da população. Então, fiquem atentos a essas informações. Esse é o nosso a primeira dúvida, né? E a galera perguntou aí, posicionar-se é preciso sem sombra de dúvidas. A segunda é o seguinte, bom, você está falando o tempo todo aí, Murilo, sobre organização de argumentos. Tá, beleza, estou dizendo que nós precisamos argumentar. Mas como é que eu faço para construir bons argumentos? Vou responder a vocês. Leitura. Leitura é fundamental. Quanto mais você lê, mais informações vocês adquirem para se construir bons argumentos. Porque o argumento ele vai ser construído não somente, né, daquilo que você está querendo afirmar, ou pelo menos confirmar, melhor dizendo, em relação à sua tese, mas veja que as informações, se você pega, por exemplo, um fato que aconteceu, ou os dados estatísticos, esses elementos você vai utilizar simplesmente para poder fundamentar a sua argumentação. Então, a gente só consegue isso por meio da leitura. E claro, não é qualquer tipo de leitura. É fundamental que vocês procurem bons veículos de informação, que sejam de qualidade, né? Tem muito cuidado com essas informações aí, com as fake news, por exemplo. Deve-se ter bastante cuidado. Então é assim. E aí um outro detalhe que eu digo sempre aos meus alunos é o seguinte, olha, após, né, feita a leitura, o que você vai fazer? Não é simplesmente dizer, eu concordo com esse autor, você pega o texto lá, tá legal, você fala, esse texto é muito bacana, eu concordo com ele. Bom, beleza, você pode concordar, mas tem uma visão mais crítica. Por que você concorda? O que é que esse texto chamou a sua atenção, né? Conseguiu te persuadir, conseguiu te convencer e que você falou, pô, esse autor ele tem uma linha de raciocínio muito interessante. Então veja que se você concorda com o autor, na medida que você lê uma obra, que lê, por exemplo, um texto, é porque ele utilizou um ótimo argumento para poder persuadi-lo, e isso é fundamental. Então, a dica que eu dou é começar também a fazer leituras, tá, de textos que estejam dentro da tipologia argumentativa. Artigo de opinião, por exemplo, editorial, são exemplos de textos que apresentam um ponto de vista tanto lá, né, do jornal, como também do autor que está ali escrevendo aquele texto. Então, fiquem atentos em relação a isso, é um ótimo veículo para vocês adquirirem informações. Bom, passamos aqui para as nossas, né, duas dúvidas. Por enquanto aí vai jogando, quem tiver algum questionamento aí, se tiver alguma dúvida, coloque também que a gente vai esclarecendo. O lance é o seguinte, ó. Tem uma pergunta aqui, existe algum padrão de estrutura para apresentar uma tese em uma redação dissertativa argumentativa? Vou responder daqui a pouco, JP, Carqueja, daqui a pouco eu respondo para você isso aí. Ah, se existe um padrão, bom, existe uma estrutura e é interessante que a gente siga, né, esse modelo. Quando a gente pega, por exemplo, o manual de redação do Enem, você tem lá disponibilizando para você o tema que já é apresentado. Bom, depois que você pega o tema, o que você vai fazer? Você vai apresentar no parágrafo introdutório a sua tese, a sua visão. E aí é interessante que você retome a questão do tema, né? Você apresente o tema, e aí você pode, por exemplo, definir o tema, um conceito, por exemplo. Você pode, por exemplo, fazer uma alusão a uma narrativa literária, uma narrativa cinematográfica. Você pode apresentar aqui um texto de lei. Muita gente utiliza, por exemplo, como um recurso a Constituição Federal Brasileira. Então, pronto. Visto que você apresentou, né, essa visão, essa apresentação do tema, aí você já encaixa a sua tese, né? Qual seria a sua visão em relação ao tema, em relação àquilo que você colocou. Pronto, feito isso, se possível for, não é obrigatório, tá? Você já apresenta ali as suas duas bases argumentativas, né? De forma bem sintética. Se você for trabalhar, por exemplo, com argumentação de causa, então já apresenta aí quais são as duas causas que você irá defender ou apresentar no seu processo de argumentação. Então isso é muito bem fechado. Você pega aqui um período, coloca a apresentação e um outro períodozinho ali, né, na continuação. Você coloca a sua tese e apresenta as bases argumentativas e você irá desenvolvê-las lá nos seus parágrafos argumentativos. Certo? Coloque aí se você compreendeu essa passagem aí. Se ficou alguma coisa vaga, responda aí, coloca novamente que a gente joga. Beleza? Maravilha, João. Então,
A nossa segunda dúvida, né, muito frequente, é com relação ao segredo de se construir. Então, o segredo de construir bons argumentos é por meio da leitura. Interessante que em uma aula, deixa eu beber só uma aguinha aqui. Em uma aula, um aluno meu utilizou este termo, né? Professor, me diga uma coisa, mas como é que eu faço para poder fisgar o meu leitor? Né? E aí eu vou estender o leitor também ao seu avaliador, a pessoa que vai estar diante do seu texto dissertativo argumentativo, né? No dia da correção. Então, como é que você consegue fisgar? Bom, primeiro, tendo uma boa escrita, isso aí é fundamental. Mas você precisa ter algo que é extremamente importante e que o Enem, a banca, adora quando o candidato ele consegue explorar. Esta coisa que eu vou dizer a vocês aqui agora é chamada de repertório sociocultural. O repertório. O que é o repertório? Você pega o artista que está tocando na noite. Antes, né, de apresentar o seu número lá, o artista tem o seu repertório, que são as músicas, tá? Então, a mesma coisa serve aqui para poder você escrever a sua redação. O repertório nada mais é do que um conjunto de quê? De informações. Informações que estão aí na esfera comunicativa, informações do âmbito cultural, do âmbito social, que irão servir para poder você apresentar no seu texto. Aí, é bacana você ter informações filosóficas, né? Conhecer um autor, um filósofo, saber de um conceito que esteja ligado àquela sua área. Por exemplo, você está abordando aí, né, um determinado tema, aí você leu ou lembra lá das suas aulas de filosofia um determinado conceito, suponhamos que você está falando de ética, né? Aí você vai lá, busca Sócrates, por exemplo, busca Platão, enfim, inúmeros autores aí da filosofia. Então, dentro do seu desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo, você apresenta esse conceito. Então, você está apresentando ali o quê? Um repertório sociocultural. Mas isso não se encerra apenas nas informações filosóficas. A galera aí que está antenada, e me diga aí quem gosta de série. Ainda mais agora na quarentena, né? Então, não faltam séries para podermos assistir. Lá esqueci até o nome, Netflix, quase dá um branco aqui. Na Netflix nós temos inúmeras séries, inúmeros filmes, aos quais nós estamos aí, né, assistindo, enfim. Então você chega e lembra, de repente está lá um tema bem interessante, bem bacana, e você assistiu a uma série dessa, ou a um filme. Você fala, rapaz, olha, eu posso utilizar uma determinada passagem daquele filme aqui. Pode usar sem problema nenhum. Você está mostrando que você tem o quê? Um repertório sociocultural. Agora, não basta simplesmente você pegar a informação que está lá, jogar no seu texto. É preciso que você apresente, mas é preciso também que você dialogue. O diálogo é fundamental. Você pode colocar, por exemplo, embora esta passagem ou esta cena esteja presente em um universo ficcional, no mundo real, percebe-se, aí você segue o seu texto, sempre promovendo uma relação entre a narrativa, certo? Cinematográfica ou a narrativa literária com a realidade. Então, é importante que você faça essa ponte aqui, beleza? Do que está lá com o que está em nossa realidade. Isso vai ser fundamental. Quando você consegue conectar essas informações, tenha certeza de que o seu avaliador vai te dar a nota máxima. Beleza? Então aqui, olha, citar os pensadores é fundamental, referenciar obras literárias, também textos de lei, né, obras cinematográficas, também é fundamental. Beleza? Beleza, se eu tiver uma informação aqui, vem uma pergunta, tá? De referência, mas não souber a fonte com 100% de certeza, eu posso apresentar como argumento? Bom, aí é uma opinião minha. O interessante é que você tenha fonte. Pelo menos se você está citando uma passagem da obra, você não sabe a data da publicação, mas sabe pelo menos o nome, aí você cita, tá? No livro tal, aí você tem que citar. Agora, se você não souber de forma nenhuma e colocar ali, aí o ideal é que você tente buscar uma outra. Agora, se não houver, é aquilo que eu sempre digo. Bom, você tem que lutar com o que tem, né? Se for apenas uma informação, você não vai deixar, por exemplo, sem desenvolver o seu argumento, sem desenvolver o seu parágrafo argumentativo. Mas o bacana é que se tenha. Mas o legal é vocês analisarem, estudarem, por exemplo, alguns temas
alguns conceitos filosóficos, por exemplo, que possam ser encaixados em uma discussão de ordem social, de ordem ambiental, de ordem política, por exemplo, ou de ordem cultural. Então isso é fundamental. Não precisa estar aqui decorando, existem inúmeros sites que disponibilizam para vocês aí 50 alusões históricas, 50 alusões a uma obra literária, ou apresenta para vocês até 100 conceitos filosóficos. Não vá nessa não. É importante você ter pelo menos 3 informações de cada ordem dessa, eu acho que já é o suficiente. Porque no final das contas, se você quiser, né, ou se propor a decorar tudo, para quem tem uma boa memorização, isso é fantástico, não há problema nenhum, certo? Mas pelo menos 3, 4 informações de cada área dessa, de cada eixo temático, eu já acredito ser o suficiente para que você consiga colocar no seu texto dissertativo argumentativo, certo? Então, isso aí é uma dica que eu dou a vocês, beleza? Por experiência própria. Bom, a quarta pergunta que eu coloquei aqui é a seguinte: qual a linguagem devo adotar? Vamos lá. Essa é uma pergunta muito frequente entre a galera. Vem cá, eu utilizo terceira pessoa ou utilizo primeira pessoa? Murilo, é possível utilizar a primeira pessoa em uma redação? Bom, quando falamos de primeira pessoa, estamos falando da primeira pessoa, pode ser do singular, quando você coloca eu, né, acredito que o problema, e aí segue o seu texto. Ou tem a primeira pessoa do plural, né? Nós acreditamos que a única saída, a única solução para o problema, você se inclui também como parte de um todo. Bom, não há nada que diga a você que você não deve utilizar a primeira pessoa. Mas eu digo sempre aos meus alunos, olha, é interessante vocês optarem pela impessoalidade. Não corra o risco. Sabe por que não deve correr o risco? Porque quando você coloca a primeira pessoa, a depender da forma como você escreve lá, você pode transmitir uma emoção. E isso deve ser evitado em seu texto dissertativo argumentativo. Lembrando, abra um parênteses, que o texto dissertativo argumentativo deve ser escrito para um público geral e não para um público específico. Pode acontecer, por exemplo, né, alguém que tem aí um conhecimento muito aprofundado, de um termo jurídico, né, de um conhecimento aí jurídico. E aí começar a utilizar inúmeros conceitos que são característicos dessa área do conhecimento. Tenta evitar, porque no final das contas o seu texto pode ficar muito direcionado para um público específico. E não é isso que o Enem exige de você. Você tem que levar em consideração um público geral. Tá? Então você tem que persuadir um grande número. Então tenta aí optar por uma linguagem que seja mais clara, uma linguagem que seja mais objetiva. Tenta evitar aí uma erudição, não é isso que vai garantir a sua nota máxima. Então, fica ligado nessas informações. Então, a linguagem da impessoalidade é fundamental, terceira pessoa, sempre aplique isso, que é a melhor forma. Tá? Um outro detalhe com relação à linguagem, muito cuidado, sua linguagem deve estar de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Não é à toa que a nossa primeira competência lá do manual diz que você deve ter o domínio da língua padrão, né? Da escrita da língua padrão. Então, é você obedecer às regras gramaticais, escrever, estruturar muito bem as suas orações, estruturar muito bem os seus períodos. Ah, Murilo, mas eu cheguei à minha casa e percebi que eu esqueci um acento indicativo de crase. Ou se não, você para lá, ô Murilo, eu esqueci uma vírgula, será que eu serei punido? Não, não será. Se foi apenas um erro, tá? Apenas um que eles chamam de desvio, não há problema, tá? Você não pode apresentar desvios recorrentes. Se você tiver lá mais de 5 desvios, aí acredito que sim, você vai ter a sua nota reduzida na competência 1, certo? Então, bastante cuidado aí em relação a isso aí. Beleza. Bom, a outra pergunta é muito frequente. Galera, eu elenquei aqui as perguntas, eu até anotei aqui para poder não esquecer. Essas perguntas surgiram de vários, né, alunos, né? Tipo 10, 15 alunos fizeram uma mesma pergunta muito parecida. Então eu fui trazendo as mais importantes, talvez isso esclareça vocês aí. Então a quinta pergunta foi a seguinte: preciso apresentar uma proposta de intervenção, vamos lá. Eu falei da competência 1 que abre, né, dizendo que você tem que ter o domínio da escrita padrão. Beleza.
Eu preciso apresentar uma proposta de solução, uma proposta de intervenção? É óbvio. A quinta competência exige de você o quê? Uma proposta de solução. Não é à toa que o tema da redação do Enem apresenta uma problemática. E aí, o Enem quer saber de você se é possível resolver aquele problema. Mas aí vai um detalhe. Eu gosto muito de utilizar o seguinte: resolver. Pode ser que você consiga apresentar uma solução, como pode ser que você não apresente uma solução. Mas você pode pelo menos minimizá-lo, certo? Pode pelo menos reduzi-lo. E aí a dica é a seguinte: apresente a proposta de intervenção, e isso é muito claro no manual, obedecendo lá, ou respeitando, melhor dizendo, que aos direitos humanos. Isso é fundamental. E quando você constrói a sua proposta de solução, você tem que levar em consideração 4 pontos, tá? Seria, no caso, o agente, quem é que vai fazer? Você tem que apresentar. E eu sempre digo aí, pelo menos uns 3 seria interessante você colocar, nem que seja apresentar um agente, mas um agente que esteja aí ligado a um outro agente para poder buscar resolver esse problema. Então, primeiro ponto que você deve explorar aí é quem vai fazer. Então tenha sempre essa pergunta: quem? O agente. Beleza, o que ele vai fazer? Certo? Então é o nosso segundo ponto. O nosso terceiro ponto, certo? Como ele vai fazer? Como é que ele vai proceder para poder resolver aquele problema que foi apresentado? Terceiro ponto. E o quarto ponto seria o quê? O quarto ponto nada mais é do que a finalidade. Então, para que ele vai fazer? Qual é o objetivo daquilo? Então, pronto. Só que veja que esses 4 pontos eles devem ser apresentados mediante um detalhamento. Não basta simplesmente dizer que o Ministério da Educação vai fazer isso. Ponto. O objetivo é fazer aquilo, resolver isso. Não. Coloca e detalha de que maneira, quanto mais você detalhar, melhor. Certo? Mas claro, não explore demais o detalhamento para depois não acabar divagando. Isso é um grande problema. Certo? Então é isso aí. Proposta de intervenção, sem dúvidas, deve ser apresentado para vocês. Bom, vamos partir aqui agora. Um outro. Certa vez eu estava dando uma aula. Fui convidado para dar uma aula aí. Um bate-papo também com uma galera. E aí um aluno perguntou assim: professor, eu tenho uma necessidade. Há uma necessidade de utilizar o rascunho? Olha a pergunta. E na hora me veio assim até fiz uma associação rapidamente. Aí eu falei: vem cá. Quando você vai em uma loja, por exemplo, né, e vai comprar um sapato, a primeira coisa que nós fazemos, eu coloco no pé para poder o quê? Ver se cabe. Ver se está legal, se não está apertado, se está apertado, né, já visando aí ajustar ou não. Então pronto, a mesma coisa a gente deve pensar com o rascunho. A ideia do rascunho é você colocar as suas ideias ali, certo? A sua escrita, porque se houver a necessidade de você ajustar o seu texto, você tem lá, vai o seu rascunho, ajusta aquilo que você acha que é interessante ser ajustado e depois sim você passa para a folha definitiva. Há, por exemplo, pessoas que têm uma facilidade que pode diretamente, né, escrever o seu texto dissertativo argumentativo. Mas ainda assim eu digo, olha, bastante cuidado. Passa primeiro por rascunho e não vai perder absolutamente nada. Porque pode ser que na hora que você jogue lá o seu texto, né, direto para a folha de rascunho, você pode esquecer um termo. E aí vai ficar um pouco coisa muito chata, né? Porque você vai ter que riscar ali, vai ser a próxima pergunta que os alunos fizeram, vou deixar um pouquinho mais adiante, para você passar o traçozinho e continuar com o seu texto, certo? Então, a estética é fundamental, passa uma boa impressão para a sua banca. Então, é interessante que primeiro parta para o rascunho, depois você passa para a sua folha definitiva, certo? Beleza? Então, essa foi uma pergunta. Aí a pergunta da sequência é a seguinte, né? E o outro aluno perguntou: Murilo, e aí? Eu preciso utilizar exemplos? Você acha que é necessário utilizar exemplos? Bom, se for, né, pertinente, óbvio, você tem que usar exemplos. Por que eu digo se for pertinente? Porque exemplo nada mais é do que uma estratégia argumentativa. O exemplo vai funcionar para poder o quê? Fortalecer o seu argumento. Então, se você diz, por exemplo, que houve um aumento no índice de violência nos grandes centros urbanos, beleza. O que vai fortalecer? O que vai ilustrar a sua afirmação, o seu argumento? Aí você, eu li em um determinado site,
né, uma matéria falando sobre o aumento, né, do índice de violência, e lá o texto apresentava alguns dados. Aí você pega, retira ali os dados e coloca, apresenta. E aí eu vou e volto. Os textos motivadores lá, né? Se você perceber, você tem ali pelo menos uns 4 textos motivadores. Um sempre traz alguma referência, algum dado biográfico. Veja que a gente não tem condições de decorar todos os dados biográficos, todos os dados estatísticos, por exemplo, de diversas áreas, né, do conhecimento. Isso é impossível. Mas eu posso utilizar lá, bom, você não deve copiar, certo? Mas pelo menos serve como um norte para você ter uma ideia, ter um parâmetro de que maneira cresceu, de que maneira reduziu, enfim. Então, exemplo é isso. Se você quiser exemplificar para poder fortalecer, beleza, deve utilizar. Agora, ó, cuidado, tá? Vou fazer aqui uma advertência, ó. Tem gente que às vezes coloca, eu pego aí nos meus processos de revisão, eu faço revisão de correção de redações, e aí às vezes eu vejo lá apenas os exemplos. Tá? Às vezes o aluno pega em um parágrafo argumentativo, joga o seu exemplo lá e parece que o exemplo encerra-se no seu argumento, e não é. O exemplo tem que apenas ilustrar, tem que haver o diálogo do exemplo com o seu argumento. Ah, eu peguei lá, coloquei o exemplo, já fechei. Não vai porque aquela parte ali não vai ser avaliada pela banca, certo? Então, cuidado aí, muito cuidado com essa informação. Outra dúvida muito frequente, né? A galera pergunta aí, talvez seja uma dúvida de vocês. Murilo, em relação à letra, tá? Eu devo colocar uma letra cursiva ou uma letra de imprensa, né? A conhecida letra de forma. Bom, o Enem libera as duas, tá? Você pode utilizar as duas letras. Agora, se você optar pela letra de imprensa, é interessante que você faça diferenciação da letra maiúscula em relação às letras minúsculas. E de que maneira eu faço essa diferenciação? Se você está começando o seu período lá escrevendo, e aí você abre, né, com uma palavra que tem a primeira letra maiúscula, então você vai aumentar um pouquinho de tamanho. Isso vai dar o destaque em relação às letras, né, minúsculas, certo? Ah, mas eu posso misturar, de repente eu comecei com a cursiva, depois eu vou entrar aqui para a letra de imprensa. Não, siga um padrão, certo? Se começou com a cursiva, termine com a cursiva. Se começou com a de imprensa, termine com a de imprensa, certo? E aí, o mais engraçado de tudo é quando a galera chega assim, ai Murilo, minha letra é feia, minha letra é ridícula, e aí? Como é que eu faço? Bom, não importa se sua letra é feia, tá? Para o Enem importa que sua letra seja legível, certo? Se não for tão interessante do ponto de vista estético, não há problema. Mas se eu pego a sua redação e consigo ler perfeitamente, mas claro que uma letra bem apresentável, né, tem seu lugar, do ponto de vista estético, mas não é isso que vai tirar a sua pontuação, tá? Não vai penalizá-lo por isso, certo? Então, bote na cabeça, não é porque é feia, tá? Você pode perder pontos se sua letra não for legível. Beleza? Quanto tempo eu tenho aí? Já chegamos a quanto? Tem uma pergunta aqui. Grande Walter, meu amigo, Walter Júnior, também um grande professor aí de literatura, meu amigo, também na área de letras, tá? Você é sucesso, meu amigo. Tudo de bom, viu? Feliz de te ver aqui. Temos aí quanto tempo? Deixa eu só ver aqui. Temos ainda 20 minutos. Vamos lá que há muito tempo aí pra gente conversar. Vou passar aqui de forma bem rápida, tá? A outra pergunta é a seguinte. Se eu erro lá na folha definitiva, Murilo, eu errei, tá? Uma palavra, o que é que eu faço? Bom, se você errou, não, pelo amor de Deus, não pegue lá, né? A gente fazia isso muito na época da escola, né? Chegava lá, botava o dedo aqui e apagava. Não, claro que você sabe que você não vai fazer isso, certo? Da mesma forma que você não vai apagar. Qual é o grande lance? Isso serve tanto para o Enem quanto para vestibulares e concursos públicos, tá? Errou uma palavra, passa o traço, tá? Passa um traço apenas. Tem gente que já pega pelo excesso, né? Passa 3 traços. Não, passou um traço no meio na palavra que errou e continua o texto. Nada de pintar, como muita gente faz, ou nada de riscar e colocar em cima. Riscou, continuou, já foi, é vida que segue, não se preocupe mais. Então essa é a grande dica para vocês. E aí, por fim, nós temos aqui, Murilo, eu devo colocar título? Bom, não há obrigatoriedade, beleza?
Você não é obrigado a colocar um título, mas se você colocar um título, cuide, seu título tem que ser bem sintético, ele tem que expressar o conteúdo que o seu avaliador vai encontrar no decorrer da leitura. E outra, tá? Saiba que o título já conta uma linha e não precisa pular uma linha. Colocou o título, pronto, já na linha seguinte você começa a escrever, certo? Mas saiba que ali aquele título já contou linha para você. Então, muito cuidado com essa informação também. Certinho, galera? E aqui, o que devo evitar, eu vou dizer aqui alguns tópicos apenas, o que vocês devem evitar, que eu ainda continuo encontrando isso em muitas redações, as quais eu corrijo. Ó, primeira coisa, tente evitar estrangeirismos, tá? Muitas palavras estrangeiras aí, a menos que o tema seja, por exemplo, pertinente para você colocar. Se você está falando sobre um tema que está discutindo, por exemplo, o universo digital, tecnológico, a gente sabe que há alguns programas ainda que tem um nome em inglês, por exemplo, aí é diferente. Mas ficar abusando de muito estrangeirismo sai de baixo. Questionamentos em excesso, tá? O que é um questionamento em excesso? Bom, quando você faz um tipo de pergunta retórica, né? Você joga a pergunta e ao mesmo tempo você o que? Responde. É como fosse uma pergunta de muitas outras pessoas. Isso é pergunta retórica. Evite esses questionamentos em excesso, tá? Bacana é você ir direto ao ponto. Tem aqui palavras de sentido vago. Aí tá lá, você pega a redação e tá escrevendo. Aí você fala, rapaz, o problema da violência urbana é algo que deve ser discutido. Ponto. Algo. Retira este algo de sua vida. Porque algo é uma palavra de sentido vago. Tá? Como é que eu substituo isso? Bom, a violência urbana, em vez de dizer algo que deve ser discutido, não, coloca a violência urbana é um tema que deve ser discutido. Pronto, substitua. Porque de fato é um tema, uma problemática que deve ser discutida. E aí já foi, você resolve o seu problema. A mesma coisa é a coisa. Olha quanta coisa uma coisa pode expressar. Olhe o poder, olhe a riqueza do valor semântico da palavra coisa. Né? Você pode ter aí o verbo coisar, qualquer coisa é uma coisa. Então evite, para que a coisa não fique feia. Então também é uma palavra de sentido vago. Aí se você de repente está colocando lá, você quer enumerar algumas causas, certo? Aí tem pessoas que colocam lá, tá colocando, escrevendo, aí começa a colocar algumas causas. Aí apresenta as causas. Aí apresenta 3 causas e logo depois bota o etc. Tá? Evite abreviações. Tá? Esse etc. ou reticências. Evite. Se você tem, por exemplo, 5 causas, você coloca apenas 3. No terceiro, dá uma vírgula e coloca lá dentre outras. Tá? Porque isso deixa subentendido que além daquelas 3 causas que você apresentou, nós temos mais. Então, substitua etc. ou a reticências pelo dentre outras ou dentre outros. Claro, isso vai depender da concordância nominal. Né? Se você está falando, por exemplo, de causas, dentre outras causas. Está falando de elementos, por exemplo, dentre outros elementos. Certo, galera? Então, cuidado com isto aí. E no mais, há uma pergunta até que surgiu, eu acabei de dizer aqui, é sobre a questão do etc, de abreviação. Aí um aluno até perguntou, Murilo, e se eu coloco, por exemplo, uma sigla? Bom, aí é diferente. Se você está trazendo dados lá do IBGE, você tem o IBGE, você tem que colocar também por extenso. O IBGE, você vai botar Instituto IBGE Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Aí você põe a sigla. Ou o contrário, certo? Aí neste caso é fundamental que você coloque sigla, mas coloque também o significado. Então pronto, o que vocês devem evitar aí, chavões, ditos populares, É uma coisa muito comum ainda, a galera colocando assim, a cada dia que passa, o problema da violência. Bom, além de ser uma expressão clichê, a cada dia que passa é redundante, porque no final das contas, dia passa, tá? Ele não fica parado lá. Então, o que passa, não a cada dia, segue sua vida normalmente. Mas ainda é uma expressão clichê. Se puder substituir por uma outra, eu aconselho dar mais riqueza ao seu texto. Além disso, amplia aí o status de autoria do seu texto, que é muito admirado pelo Enem, sobretudo pelas bancas, certo? Então aqui são algumas dúvidas, eu queria falar de todas as dúvidas, mas essas aqui são as principais. Não vou me alongar mais. Com relação às competências do Enem.
Vamos lá, eu falei para vocês que no manual você já tem uma estruturação, beleza? Uma estruturação da redação. Então, você apresenta lá, né, você tem um tema no seu parágrafo. Como é que você vai dividir a sua redação? Você vai dividir, eu sempre aconselho o seguinte, divida em 4 parágrafos, tá? Eu posso ter 3 parágrafos argumentativos, Murilo? Posso, não há problema nenhum. Mas eu aconselho que você seja direto, seja bem breve. Então, coloca lá um parágrafo, vai ser a sua introdução, cartão de visitas, tá? É ali que você vai fisgar o seu avaliador. Ele vai falar, olha como ele introduziu o texto. Então, eu vou chegar e vou seguir aqui, vou ler, porque ele tem muita coisa interessante para poder apresentar aí pra gente. Então, jogou lá a sua introdução. O que é que você faz na introdução? Isso eu falei respondendo a uma pergunta anteriormente. Tá? Na introdução, apresente o tema. Você pode começar com uma definição. Você diz, por exemplo, a violência consiste em um fenômeno social que tem, né, tornado muitas pessoas reféns. Pô, segue aí. Definiu, né, o que é violência. Você pode iniciar o seu texto com dados estatísticos. Não há problema nenhum. Você pode introduzir com um texto de lei. Muita gente faz isso aí introduzindo com a Constituição Federal, sem problema nenhum, porque é uma forma de você o quê? Apresentar o seu tema. E aí ainda no parágrafo introdutório você já lasca lá sua tese, sua visão em relação ao tema. É aquilo que você vai defender, tá? É a sua posição em relação ao problema. Pronto, apresentei a tese ainda no primeiro parágrafo, eu já apresento as bases argumentativas também. Né? Por que você acha que é aquilo? Aí você já apresenta. Ponto. Saí do parágrafo de introdução, eu parto para o segundo parágrafo, que é o meu primeiro parágrafo, que é argumentativo. Aí ali você vai pegar a primeira base argumentativa, aquilo que você apontou lá na sua tese, como uma causa, né? Vamos colocar aqui uma hipótese, você colocou uma causa lá, aí você vai pegar e vai ampliar. Certo? Aí você vai ampliar, você pode apresentar exemplos ou dados estatísticos ou um conceito de outra área do conhecimento, enfim, tá? Então coloca lá. O ideal é, posso utilizar, Murilo, pelo menos 3 estratégias argumentativas? Não, não vamos exagerar, beleza? Coloque uma, eu acho mais interessante. Você não corre o risco, por exemplo, de acabar extrapolando, que é um grande problema, certo? Pronto, fechei ali minha primeira base argumentativa, que é o desenvolvimento dessa minha base. Eu parto então para o meu terceiro parágrafo, que é o meu segundo parágrafo argumentativo. Aí ali eu pego a segunda base argumentativa e eu amplio, também utilizando as estratégias argumentativas, apresentando ali, né, exemplos, dados estatísticos, como eu já havia dito. Pronto, fechei aí, agora eu entro no meu último parágrafo, que é o parágrafo, né, de conclusão. É quando você vai fechar o seu texto. Então, se eu disse a vocês que o parágrafo introdutório é extremamente importante porque é um cartão de visitas, o parágrafo conclusivo, né, ele também é muito importante, porque é o momento que você fecha as portas do seu texto e aí você deixa o seu avaliador falando, rapaz, que texto é aquele? Ah, é aquele texto que dá vontade de ser lido inúmeras vezes. Então, pronto. E aí é justamente no parágrafo conclusivo que você vai apresentar a solução por meio da proposta de intervenção. E você vai sempre ter em mente que você tem que ter um agente, no mínimo 3, eu acho interessante, tá? O agente, quem, o que o agente vai fazer, ou os agentes, beleza? Como ele vai fazer, como ele vai proceder aí, e por fim, qual a finalidade. Pronto, no final eu dou até uma dica de você apresentar um períodozinho, tá? Ou uma oração, uma frase que vai fechar o seu texto. Mas aí vai ser um tema para outras lives, né? Iremos falar só sobre a introdução, apresentaria para vocês alguns modelos, depois falaremos só sobre argumentos e depois só sobre o parágrafo conclusivo. Fechou aí, galera? Tranquilo? Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho aqui ainda. Bom, eu acho que eu só tenho 10 minutinhos ainda, né? Bom, mas dá tempo para a gente poder fechar. Beleza? O lance é o seguinte, eu já falei sobre vários temas aqui, né? Sobre vários tópicos, melhor dizendo. Então vale a pena colocar aqui quais são as 5 competências do Enem. Bom, a primeira competência vai pedir que você tenha o domínio da escrita formal da língua portuguesa. Fechou, já era. A segunda pede que você compreenda o tema. O que é isso? O tema, quando é disponibilizado para vocês, vocês precisam ler com muito cuidado. Façam a leitura, né?
tentem buscar ali alguns detalhes do tema. Por exemplo, se você pega aí a democratização do acesso ao cinema no Brasil, foi agora o tema de 2019. Bom, se o cara está falando de democratização do acesso ao cinema, isso quer dizer que ainda existem várias pessoas que não têm acesso ao cinema. Agora, por que não tem acesso? Nós temos alguns problemas. Aí a gente pode, por exemplo, dizer que as salas de cinema estão concentradas ainda nos centros urbanos, por exemplo. É uma causa, você poderia defender aí essa linha. Certinho? Então, pronto. Vê, leu, interpretou, pronto. A partir do momento que eu interpreto, eu tenho que partir para os textos motivadores e também interpretar bem os textos motivadores, as informações que eles estão me disponibilizando. Pronto, interpretei, tranquilo, corre para o abraço, monta o seu projeto, seu esqueleto de texto e o resto é colocar a mão na massa, certo? A terceira aí pede que você selecione, tô olhando aqui o horário, tá? Para não extrapolar. Você selecione e interprete aí as informações, beleza? Interprete as informações, os seus argumentos e coloque. E que haja uma ligação entre eles, tá? Tem que haver coerência, do contrário, você pode acabar tendo sua nota diminuída aí. A quarta competência pede que você tenha o domínio aí dos mecanismos linguísticos, né? Por exemplo, a coesão. Quando você está lá, o que seria a coesão? É elemento que vai promover a conexão entre as partes de um texto. Você pode ter aí a coesão referencial. Referencial já diz, quando você faz referência a um termo que foi dito anteriormente, e isso pode ser feito por pronomes, por exemplo, pode ser feito aí por substantivos, enfim, existem algumas classes gramaticais que são responsáveis por retomar aí esses elementos já mencionados, certo? E tem a coesão sequencial. É aquela coesão, né? São os elementos conectivos que vão promover aí a sequência do texto. São as conjunções, por exemplo, tá? As conjunções adversativas, as aditivas, você tem as concessivas, comparativas, conformativas, enfim, uma infinidade de conjunções que a gente vai deixar para um outro momento. E por fim, a competência número 5, que é a intervenção social, que nós já conhecemos. Só para poder encerrar, só para mostrar a vocês aqui um texto que obteve a nota 1000 em 2019. Isso está disponível aí em vários sites, né? Alguns textos que obtiveram a nota 1000 na redação do Enem de 2019. Eu vou só queria que vocês olhassem, eu já vou dizer para vocês, tem um canal meu lá, ainda estamos iniciando, o professor Murilo César, Murilo com 2 L's, então se puder dar essa força, vai lá, preciso de 1000 inscritos para poder fazer uma live aula, tá? E aí sim a gente pode fazer inúmeras aulas aí, não só para vocês do Enem, mas a galera também para o concurso público. Certo? A gente vai trabalhar com língua portuguesa. Então veja aqui, a redação foi de Ana Clara, tá? Eu escolhi lá, a primeira inclusive que estava no site, e o tema, como já disse, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Olha como ela introduziu o seu texto, eu disse que é muito importante. Tivemos ali 4 textos motivadores, e ela introduziu da seguinte forma, eu vou ler por partes. No parágrafo introdutório, colocou o seguinte, embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Ponto. Ela fechou, colocou aqui o quê? O seu período. Apresentou. E de que maneira ela introduziu? Qual foi a estratégia que ela utilizou para introduzir o seu texto? Trazendo o quê? Uma informação que está na Constituição Federal Brasileira de 1988. Que é um dos artigos que assegura o direito, o acesso à cultura, certo? Mas veja que ela está dizendo, olha, percebe-se que, embora assegure, a Constituição assegure, ela deixa muito claro que não há o cumprimento, não há o cumprimento, e aqui olhe já a tese dela, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Ponto. Aí ela conclui dizendo o seguinte, isso acontece, isso o quê? Aí, ó, um elemento de coesão que referencial. Ela está retomando o quê? Ó, o cumprimento da garantia do acesso ao cinema. Então, ela retomou por meio do pronome isso. E aí seguiu dizendo o seguinte, isso acontece devido... Aí ela já apresentou uma base argumentativa. Ela vai trabalhar com a causa, ó. Devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. Apresentou uma base argumentativa. No seu primeiro parágrafo argumentativo, ela vai desenvolver isso aqui. Para ela, um dos problemas
para a não garantia desse acesso é o quê? Concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. Pronto, primeira causa. Joguei a primeira base argumentativa. E aí ela apresenta a segunda causa. E a concepção cultural de que a arte direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, é exatamente isso aí. Devido à concentração das salas, primeira base argumentativa, nos grandes centros urbanos, e à concepção cultural de que a arte ainda é o quê? Direcionada aos mais favorecidos economicamente. Pronto, ela apresentou duas bases argumentativas. No seu parágrafo argumentativo 1, ela vai desenvolver essa questão aí da concentração das salas nos grandes centros urbanos. No segundo parágrafo argumentativo, ela vai desenvolver o quê? A segunda causa, concepção cultural de que a arte ainda é direcionada, né, aos mais favorecidos economicamente. Beleza, galera? Só para vocês perceberem que se vocês pegarem outras redações que obtiveram a nota 1000, vai haver um padrão. É por isso que é extremamente importante que vocês leiam as informações disponibilizadas lá no manual da redação, certo? E é por isso que eu sempre digo aos meus alunos, leiam as redações que obtiveram a nota máxima. Tente compará-las, você vai perceber que há um padrão ali. Não há fórmula, aqui é uma fórmula e já foi. Se existisse fórmula, né? Imagine aí, eu já estaria talvez, né? Bem, mas não é assim, não é bem assim. Existe um padrão, tá? Existe um padrão. Mas escrever uma ótima redação exige de você o quê? Muita prática. E praticar de que maneira? Escrevendo temas que estejam alinhados ao quê? Aos eixos temáticos, tá lá? Ordem social, de ordem cultural, ordem ambiental e ordem política. Beleza, galera? E aí eu vou dizer só mais uma coisa para a gente finalizar. Veja que essa ideia também de ficar tentando adivinhar tema, o tema de 2020, fica todo mundo naquele desespero, tá? Foi provado agora em 2019 isso, que muita gente apostou em diversos temas, sobretudo fake news, parece que foi a campeã, né? Foi o tema campeão aí, mas veja que nada de nós fomos surpreendidos, né, por um tema que muito bem, né, colocado, eu gostei muito do tema, que é preciso discutir de fato essa democratização do acesso à arte. Especificou, né, houve um recorte, aí um outro detalhe, que o tema da redação faz sempre um recorte, neste caso foi para o cinema. Certinho, galera? Então vamos ficando por aqui, chegamos às 8 horas, né, e infelizmente temos apenas 60... Alô, Igor, meu irmão, um beijo, irmão, certo? Então, a gente vai discutir um pouco mais sobre os outros temas. Na prova, vou fazer uma outra enquete. Possivelmente a gente trabalhe com tipologia textual em nossa próxima live. Possivelmente também eu faça agora 2 lives por semana. Quero redirecionar aí o dia. Um na quarta-feira, ou um na terça-feira e outra live na quinta-feira. Então eu quero que vocês estejam aqui comigo, acompanhando, né? Para quem fará o Enem, para quem fará os vestibulares, para quem fará também concursos públicos, porque isso ajuda demais, certo? E para aqueles que querem potencializar também o conhecimento em relação à língua portuguesa, certo? Então estamos aqui para poder contribuir sempre, né, com o conhecimento, né, com a propagação do conhecimento, porque o conhecimento tem que ser compartilhado, tem que ser multiplicado e estamos sempre à disposição. Certo? Estou pensando aí em fazer uma live também pelo Facebook. Me parece que há alguns recursos que me permitem também utilizar a tela do computador para que a gente possa fazer resolução de questões também. Então, se você não me segue lá, tem o Facebook Núcleo de Estudos Murilo César, Murilo com 2 L's, certo? Tem também o meu Facebook pessoal, Murilo César, com 2 L's também. E aí sigam-me no Instagram, @professor Murilo César, Murilo 2 L's também. E tem o canal do YouTube que está sendo alimentado, estamos produzindo aí um material de qualidade para que vocês tenham acesso aí a tudo que esteja relacionado à literatura, à gramática, à redação e à filosofia. Beleza, galera? Então agradeço demais a todos vocês que estiveram aqui comigo até este momento, certo? E aí eu vou fazer aquela velha pose, né? Como disse, tem que fazer a pose para vocês darem um print aí na tela, se possível for, joga lá, publica no seu Instagram, marca lá para o professor Murilo César para que mais pessoas possam ter acesso e participem também de nossas próximas lives. E estou pensando também em trazer convidados, tá? Então aguardem aí que teremos muitas surpresas para vocês todos, certo? Então vou contar de 1 até 3, vou fazer a pose, dar a risada, certo? E vocês dão um print aí. Tudo bem? Então vamos lá. 1,
2, 3. Certinho. Então, printa aí, comenta e ajuda a gente nas redes sociais. Beleza, galera? Então, forte abraço, fiquem todos com Deus e tenham todos uma ótima noite. Tchau, tchau.